Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix. E se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então, contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. Livro dos Salmos, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 1. Glória a Deus. Nós tivemos nessa sexta-feira um encontro de mulheres aqui que foi bênção demais. Me contaram, né? Eu não estava aqui, obviamente, mas me disseram que foi muito lindo o que Deus fez nesse lugar. Glória a Deus por isso, né? Nós, nessa tarde, às 5 horas da tarde, excepcionalmente, nós não temos culto nesse horário. Por enquanto, né? Nós não temos. Mas nós vamos ter às 5 horas da tarde um culto especial aqui hoje, onde nós vamos estar certificando as pessoas que terminaram o Start, concluir o seu curso e também o curso Eu Me Deixo Curar. Então nós vamos ter esse tempo aqui às 5 horas da tarde, um culto dinâmico de certificação. Quem pode participar? Todos os que vão ser certificados, obviamente. Nós temos aqui mais de 100 pessoas para certificar, só para você ter uma ideia. E também suas famílias e a igreja em geral está sendo convidada para esse tempo de alegria. E como nós dissemos aqui na quarta-feira, já é o nosso ensaio para nós vermos a adequação de um horário, porque no ano que vem é muito possível que nós venhamos a iniciar um culto à tarde também, um domingo à tarde também. Então não sabemos ainda se é às 5, se é às 6 horas da tarde, mas nós estamos orando ao Senhor, pedindo essa direção a Deus. Mas tenho certeza que vai ser bênção demais. Salmo de número 1 diz assim, na versão NVI: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que faz, prospera. Não é o caso dos ímpios, porque eles são como palha que o vento leva. Por isso que os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Só até aqui a palavra do Senhor. Quando nós lemos o Salmo 1, e possivelmente você já tenha ouvido dezenas de mensagens a respeito do Salmo de número 1, geralmente nós
pensamos desse salmo alguns pontos muito importantes que nos falam sobre conduta. Essa é a verdade, sobre a conduta que nós devemos ter. Mas eu queria hoje me aplicar a estudar com você sobre o lugar onde você está, o lugar da bênção. Qual é o lugar que você está agora? E convenhamos, que pergunta, porque eu estou agora na casa de Deus, eu estou agora na The Way, eu estou agora na igreja, eu estou agora na minha casa, na minha sala ou no meu quarto assistindo, eu estou onde você está. E talvez isso tenha muito mais a ver do que esse lugar geográfico que a gente pensa. Já aconteceu com você? Porque comigo já aconteceu, infelizmente, de estar sentado aqui, mas não estar aqui. De estar num lugar chamado igreja, todavia não estava na igreja. A minha cabeça estava atrelada lá fora. O que eu ia fazer depois, as coisas que eu tinha que resolver, e eu não estava aqui. Nós podemos estar num lugar geográfico abençoado, ao lado de uma pessoa que está recebendo algo espetacular, e a gente não receber nada. Porque é muito mais do que estar geograficamente num lugar, mas é estar de todo o seu coração, e entender o lugar onde nós estamos. Veja que Moisés, havia uma sarça ardente pegando fogo, um arbusto pegando fogo, e ele viu, e ele disse: que coisa maravilhosa, eu vou lá. E o Senhor diz assim: ei, tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde tu pisa é santo. O Senhor dá para ele uma descrição do lugar aonde ele estava chegando. Não era de qualquer lugar, ou de qualquer forma que você pode entrar nesse lugar. Você tira as tuas sandálias. Aquelas sandálias são uma representação de uma vida passada que ele teve. Aquelas sandálias pisaram na cabeça de um egípcio. Aquelas sandálias estavam marcadas por desobediência. Mas agora o Senhor diz: ei, tira as sandálias, entra aqui nesse lugar. Esse lugar é diferente. É como se Deus estivesse dizendo: quando você respeita o lugar, você atrai a bênção do lugar sobre você. A unção que você respeita é a unção que você atrai. E vai anotando aí no seu coração, porque Deus tem muitas chaves para você nessa manhã. Lugares são importantíssimos. Locais são importantes. Antes de Deus fazer o homem, Deus criou locais. Ele fez a terra, e depois só ele faz o homem. E para fazer o homem, ele faz primeiro um jardim, e depois ele faz o homem. Tu entendes que locais são muito importantes, e Deus tem um cuidado todo especial com o local aonde você vai estar. E plantou um jardim no Éden. Ele planta um jardim, e ele coloca então este homem dentro desse jardim. Ele prepara um local adequado à sobrevivência deste homem. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós conseguimos entender que locais são importantíssimos para Deus, e assim deveria também ser para o homem. Como se a ideia central aqui fosse que o lugar onde nós estamos vão determinar algumas coisas. Determina o que cresce em nós. O lugar que você está determina o que vai crescer em você. O lugar onde você está vai determinar o tempo da sua colheita também. E o lugar onde você está vai determinar o tipo de fruto que você produz. Só isso aqui dá pra gente caminhar uma manhã inteira. Você sabia que existem árvores? Vamos pegar aqui a castanha do Pará, que produz a castanha do Pará, chamada de castanha do Brasil, mas o pessoal do norte gosta que chama de castanha do Pará. Dá para plantar ela aqui no sul? Até dá. Mas quando se faz uma análise de laboratório, não tem a mesma quantidade de selênio, não tem a mesma quantidade de alguns micronutrientes na mesma que é produzida no norte, no local
onde ela é de origem. O que significa dizer? De que se você estiver plantado no lugar correto, você vai produzir corretamente. Quando você está no lugar errado, você não produz de acordo com aquilo que a sua natureza poderia produzir. E isso aqui já responde um monte de perguntas. Do porquê que a gente não vai, não vence, não rompe, não chega. Aonde eu estou? Aonde eu estou plantado? E esse tempo da colheita que não vem, e que não acontece, e tem muito a ver com as estações, mas há um versículo que diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. João 15:7. Por que Jesus disse isso? Se vós estiverdes em mim, então pedireis tudo e vos será feito. Pensa bem, quando eu estou plantado nele, eu estou recebendo diretamente da fonte. É por isso que ele está dizendo assim: olha, vocês vão pedir tudo. E eu já expliquei isso algumas vezes aqui, mas vale a pena repetir. As pessoas têm um pensamento de que Jesus, Deus, é o gênio da lâmpada, e a gente pode pedir o que quiser e estalou os dedos e aconteceu. Então agora eu venho para a igreja, eu posso pedir o que eu quiser. Mas a diferença é que quando nós estamos nele, já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E então os nossos pedidos já não são de acordo com o nosso bel prazer. E então eu já não quero mais que Deus me dê coisas materiais e que se desvanecem, mas os meus pedidos começam a ser superiores a isso. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com o outro. É quando eu estou tão em Cristo que a minha petição é como daquele evangelista que disse: por favor, me dê almas, senão eu morrerei. Eu quero ganhar pelo menos uma alma por dia. E ele orou ao Senhor, e o Senhor foi concedendo isso. Então você pensa: quem pede isso? Quem, podendo pedir qualquer coisa, pede vidas? E então nós entendemos de que, se vós estiveres em mim, se você estiver neste lugar, Jesus, você estiver nele. Mas Jesus é um lugar, ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se você passar por mim, você encontrará pastagens. Você vai encontrar, mas não precisa passar por mim. Então Jesus, além de uma pessoa, ele é um lugar onde nós queremos estar. Ele diz: se vocês estiverem em mim. Deus é um local também. E aqui, por favor, não venha aqui falar de heresia. Claro que o Senhor é uma pessoa, mas lembra que a Bíblia Sagrada diz: eu e você fomos gerados nele. Nele, antes da fundação do mundo. Fomos gerados neste local, em Deus. E quando nós nos aprofundamos nisso aqui, entendemos que estar em Cristo não é fisicamente, mas é espiritual, é habitar nele. E quando nós então descobrimos quem nós somos, isso nos ajuda a saber onde nós devemos estar. Se você descobrir quem você é, você vai saber exatamente onde você deve estar. Porque você não pertence a determinados locais. Eu me lembro de uma época da minha vida, na minha juventude, adolescente e juventude, em que eu me afastei dos caminhos do Senhor. E em cada local onde eu deveria, ou onde eu gostaria de estar, e eu entrava nesses locais porque eu tentava ser igual às pessoas que estavam naquele lugar, e eu sentia que eu não pertencia mais àquele lugar. Eu me lembro de uma certa situação em que um dos meninos que eram jovens comigo e também estava afastado do Senhor, nós pegávamos um ônibus para ir até uma danceteria em outra cidade. E eu me lembro que aquele jovem foi entrar, quando o ônibus abriu a porta, e quando ele colocou o pé para subir, tinha um rapaz na parte de dentro, e ele empurrou ele para fora e disse assim: aqui você não entra, tu não pertence a esse lugar, volta para a igreja. Tu sabe o nível de Deus usar uma pessoa?
uma pessoa que estava indo para lá. Mas naquele momento, quando eu vi o jovem, ele disse assim: tu não pertence a esse lugar. Ele conhecia, obviamente. Ele disse assim: volta para a igreja. Volta para a igreja. É o mundo dizendo: você não pertence a esse lugar. E quando você sabe quem você é, era assim. Nós até muitas vezes nos metíamos em lugar que nós não deveríamos estar, mas ali naquele lugar existia uma voz aqui, ó, na consciência, dizendo: você não pertence a esse lugar. Você não pertence, existe uma marca de Deus em você. E quantos de nós que tentamos parecer que fazemos parte de determinados meios, mas você não se sente mais bem nesse meio. Você está naquela reunião e tem um monte de gente falando coisas que não convém, e você está ali, porque seja pelo status social, seja pelo network, seja por tantas coisas, você quer estar ali naquele meio, mas existe alguma coisa dentro de você repelindo. Por quê? Porque você sabe quem você é e você não pertence àquele lugar. Mas agora tem uma coisa. Eu me lembro que todas as vezes que, mesmo afastado dos caminhos do Senhor, quando eu entrava em uma igreja, eu me lembro, cara, isso foi tão nítido para mim, porque eu cresci grande parte da minha vida em Pomerode. E em Pomerode, nos anos 90, 80, 90, tinha um culto por semana que era um culto em alemão. Eu não sei falar alemão. Eu me defendo, né? Porque a gente cresceu ali. Mas eu me lembro que, afastado, eu entrei naquele culto e o homem só falava em alemão, e eu olhava e a lágrima corria, e eu sentia que tinha alguma coisa que estava falando comigo. Por quê? Porque eu estava no ambiente a qual eu pertencia. Aleluia! O culto era em outra língua, mas o Espírito Santo traduzia. E a gente sentia o abraço de Deus, uma comunhão. Louvado seja Deus. Quando você sabe quem você é, você sabe o lugar onde você deve estar. A psicologia do desenvolvimento humano, ela diz que um ambiente, ele pode moldar o comportamento e a identidade. Existem estudos que falam a respeito disso. Famílias tóxicas tendem a gerar padrões de toxicidade. Famílias amargas geram pessoas amargas. E isso é visível. O ambiente onde você está tem poder sobre você. Quantas pessoas que chegam à igreja são pessoas amargas, e você vai conhecer a família toda é uma família amargurada. Você conversa com alguém que só consegue falar mal dos outros, e aí quando você vai na raiz, você percebe que ela vem de um local onde as pessoas só fazem isso, porque nós somos influenciados pelo ambiente onde nós fomos gerados. E aí você se pergunta: meu Deus, mas tem uma pessoa ali que ela vai tanto tempo na igreja, mas ela ainda comete tantos erros. Por quê? Porque ela ainda não se desvinculou de um ambiente onde ela foi gerada. Precisa haver isso. E é por isso que Cristo diz que nós devemos nascer de novo. Porque talvez aonde você nasceu, e mais uma vez eu não estou falando apenas de uma questão física, mas aonde você nasceu, o lar que te acolheu, aonde você cresceu, a educação que você recebeu, trouxe para você alguma coisa ruim que até hoje perdura. Nós olhamos para as pessoas e percebemos de que elas têm impulsos de mentira, impulsos de serem más, impulsos de sempre estar rebatendo os outros, falando mal. E aí você vai entender de que o ambiente onde ela foi gerada, ou o ambiente que ela costuma frequentar. Porque imagina você vem uma vez por semana na igreja, alguns 2, e os outros 5 dias, 6 dias, você está num ambiente que só mal é produzido. É por isso que Jesus precisa entrar na sua casa e transformar a sua vida por completo. Porque qual é o ambiente onde você está? Porque se no ambiente do teu lar, da tua casa, onde você está muito mais tempo, não existe adoração, existe só maldição. É gente xingando gente, é brigas, é mentiras, é engano. Como isso vai produzir alguma coisa boa? Nós precisamos transformar os ambientes. E existem momentos e momentos na vida de cada um de nós. Quando nós olhamos para a palavra que ora foi lida, diz que
existe um produzir na estação certa, mas todos nós sabemos que nós passamos por todas as estações. Isso não é apenas físico, isso acontece na nossa vida espiritual também. Há pessoas que neste momento estão vivendo um inverno na sua vida. Há outras pessoas que estão na primavera, outros atravessando um verão, os frutos estão vindo. Existem várias estações na nossa vida e todos nós passamos por ela. Eclesiastes 3 fala sobre isso, quando diz: há um tempo para todas as coisas. E há realmente um tempo. Há um tempo de uma grande colheita, mas há um tempo de plantio. E eu me lembro que o tempo de plantio não é um tempo tão fácil assim, porque tu prepara toda a terra, você vai semeando, sabe, tem todo um processo, depois tem o cuidado, até que chegue o tempo de colher. Mas os invernos, eles não são eternos, mas eles podem se prolongar se nós estivermos no lugar errado. E aqui eu quero me deter. Pessoa que diz assim: pastor, eu estou num inverno eterno, parece que eu nunca saio dessa situação. Você já percebeu de que existem alguns lugares do mundo onde o inverno nunca acaba? Você está no Polo Norte, lá no Alasca, você está na Antártida, esperando que o verão chegue. Não vai chegar, sabe por quê? Porque o local onde você está é de inverno. E o que eu quero dizer com isso? De que existem invernos que nunca passam, porque o local onde nós estamos é o local errado. Você está esperando que fique calor, que chegue o verão, mas você está num lugar que não produz verão. Se você estiver no deserto, não espere plantar alguma coisa e que vai nascer. Se você está atravessando um deserto, olhe para cima e peça maná, porque é o único jeito de você sobreviver. É por isso que quando nós entramos em um deserto, quando nós entramos no deserto, o Senhor tem que entrar nesse deserto conosco, porque senão nós morremos nele. Eu estou atravessando um deserto, pastor, na minha vida. Se você está atravessando, glória a Deus, Jesus está com você, Deus está com você, porque somente Ele é que faz brotar água das rochas, é somente Ele que faz descer o maná do céu, é somente Ele que causa os milagres necessários para que você atravesse o deserto. Se Ele não entrar com você, essa estação nunca passa na sua vida. Meu Deus, mas eu já estou há anos assim. Então cuidado, porque existem desertos que o Senhor nos conduz, e alguns deles a gente prolonga por ser desobediente. Preciso te dizer isso. Toda a Bíblia só está escrita e chegou até nós porque essas histórias se repetem. Você pode estar vivendo a repetição de alguém que chegou para conquistar uma terra, mas murmurou e voltou para andar mais 40 anos. Mas esse deserto nunca vai passar. Depende da nossa obediência. Aonde você está agora? As estações, elas precisam passar na nossa vida, mas se elas não passam, eu preciso entender aonde eu estou. Eu posso estar esperando que nasça algo de um lugar que não vai nascer, porque ele não é adequado, e eu mesmo não deveria estar ali, ou já deveria ter passado por ali. Se o deserto ele era apenas um pequeno período para o povo de Israel, por que eles ficaram tanto tempo ali? Porque alguma coisa aconteceu de errado no processo. Deus nos coloca em processos. Cientificamente, né, isso é fácil de nós entendermos, que existem plantas que só florescem em estações específicas. Significa dizer que não é todos os dias que a gente está pulando de alegria, mas também não é todo dia que a gente precisa estar lutando com sangue no olho. E às vezes nos dá a impressão de falar com algumas pessoas de que a vida é só guerra, que a vida é só luta. E aí, meu irmão, como é que tá? Na luta. E não é. Existe o tempo de celebrar, mas cuidado, porque às vezes nós estamos no tempo de celebrar e nós ainda estamos em guerra com quem nós deveríamos estar celebrando.
Qual é o seu período? O período da sua vida. A Bíblia diz: olha, é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação correta. Existe um tempo para o fruto vingar. Mas eu preciso estar plantado no local que me possibilita de que na estação certa venha. Significa dizer que se você estiver no centro da vontade de Deus, no tempo certo vai acontecer. Pastor, mas quando é o tempo certo? O tempo da colheita. Veja que o Senhor chegou para Sara e disse assim: passará um tempo da vida, e eu voltarei aqui, e tu darás à luz a um filho, e a tua esposa dará à luz a um filho. O tempo da vida. E ela entendeu de que falava de uma gestação. Esse seria o tempo que passaria para que ela gerasse. Para tudo há um tempo de acontecer. Mas o que precisava? Estar plantado no lugar certo. Mas Abraão já não tinha uma promessa? Por que demorou tanto para acontecer? Porque durante o tempo que ele deveria esperar, eles tentaram dar aquele jeitinho brasileiro. Já tinha jeitinho brasileiro naquela época. Aquele jeitinho brasileiro, sabe, vamos dar uma ajuda aqui, porque meio que está demorando, né? Cuidado com a tua ansiedade, porque a nossa ansiedade faz a gente querer acelerar o tempo de Deus. É o pessoal que começa a vender o pinhão já em abril. O pessoal da minha região aqui sabe o que eu estou falando, né? Aí tu chega, tá passando na rua, os caras já estão cozinhando pinhão, tu diz, mas não pode? Em abril? Aquele negócio verde ainda. Tu vai comer, aquilo é ruim. Era gente com tanta vontade de comer banana quando era pequeno, abria aquela banana verde que fazia para abrir. Aí quando você mordia aquela banana, travava tudo, né? Tem uma frase de sabedoria da minha avó: o apressado come cru. Sabedoria. É você não esperar o tempo. Quando você espera no tempo, tudo é perfeito. O tempo da vida é perfeito. Mas nós precisamos aliar o tempo com o local onde nós estamos. Qual é o lugar onde você está? Plantado junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação correta. O local é correto, e então o tempo passa a ser correto também. Se você estiver plantado no lugar correto, vai vir no tempo certo a bênção sobre a sua vida. Você não precisa se preocupar. A árvore não fica preocupada em produzir o fruto, porque ela está plantada no lugar certo e vai produzir. Louvado seja Deus. Quando nós vamos adiantar aqui estás no lugar certo e no tempo certo. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu peguei alguns pontos aqui interessantes. Deus tem um lugar certo para você, e Deus tem um tempo certo para você estar em determinado local. Nós olhamos para a vida de Jonas, e ele foi instruído para sair de um lugar e ir para outro lugar, porque no tempo de Deus ele deveria estar agora num lugar que ele não queria estar. Preciso dizer para você que veio aqui nessa manhã e que me acompanha pela internet, algumas vezes Deus vai pedir para que você esteja num lugar que você não quer estar, mas esse é o tempo de Deus para a sua vida ali. Você consegue entender isso? Quando falaram, vai para Nínive, a pessoa, o que eu vou fazer em Nínive? Eu odeio aquele lugar, eles assassinam pessoas, eu não quero estar lá. E o Senhor disse, vai até a grande cidade de Nínive. O grande problema de nós irmos para o lugar errado, no tempo errado, é que ele vai para o navio para ir para Tarsis, ele desce a Jope, vai para um outro lugar, e todas as vezes que nós estamos no lugar errado, fora do tempo, gera tempestade sobre a nossa vida. E aí? Eu olho para a Bíblia e eu vejo Deus querendo fazer algo extraordinário na vida de Abraão, mas sabe o que ele falou primeiro? Sai da casa dos teus pais, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Por quê? Porque o que Deus queria fazer na vida de Abraão não podia acontecer onde ele estava. E a gente pensa assim, mas gente, eu estou aqui na presença do Senhor, é só bênção sobre a minha vida, e eu sou o mudador de ambientes, né? E às vezes nós somos mesmo, né? Somos aqueles que cambiam o ambiente.
Mas às vezes Deus, para cumprir alguma coisa na nossa vida, Ele pede para que a gente saia. Sai desse lugar e vai para outro, porque eu vou te mostrar o lugar onde você vai prosperar. Israel precisava sair do Egito. Precisa sair. E às vezes não é sair, às vezes é ficar. Atos dos Apóstolos mostram 500 pessoas, mais ou menos, que viram Jesus ascender aos céus. E ele disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Quantos foram cheios em Pentecoste? 120. O que aconteceu com os outros? Não conseguiram permanecer no local, porque o tempo de espera não é para todo mundo. Mas todo mundo recebeu a instrução. Gente, eu fico imaginando, você também imagina isso com certeza, né? Jesus está subindo ao céu e diz assim: fiquem aí. Meu irmão, eu arrumava o jeito de morar aqui dentro, até que o Senhor voltasse. Eles diziam: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. 500, daqui a pouco, eu acho que ele não estava querendo falar para esse tempo. Vai embora. Não, eu acho que não foi bem assim que a gente ouviu. Foi embora. 120 permaneceram. E naquele dia um vento impetuoso e veemente encheu aquela casa. Línguas como de fogo foram vistas sobre a cabeça dos fiéis, e todos eles falaram em novas línguas. Tudo isso aconteceu para quem entendeu que deveria permanecer no local. O local onde você está determina o que você vai receber. Ruth, a história de Ruth é linda, mas ela precisou deixar Moabe, ao local onde ela estava. E agora ela está vindo para um outro local, e então ela tem um encontro com Boaz, e a sua história é mudada e se torna a bisavó do rei Davi. Esther foi escolhida, a rainha Esther, para estar em um determinado local. Ela foi retirada do meio do seu povo e colocada num reino. Ela deveria estar ali por um propósito, e ela permaneceu ali até que o propósito se cumprisse. E no momento que Deus a acionou, ela titubeou, porque pensou: mas será? É agora? Eu vou entrar diante do rei, o rei pode me matar, aquela coisa toda. E aí o seu tio chega e diz assim: olha, tu foste escolhida para esse momento. Para esse momento você foi colocada aqui. Talvez Deus esteja falando com você nessa manhã. Você está aqui para esse momento. Deus está falando contigo nesse culto de manhã, porque era aqui que você deveria estar hoje para ouvir essa palavra. E agora é o tempo que você precisa tomar uma decisão. E se você não tomar a decisão, o livramento vai vir de algum outro local. Ele falou para ela: mas você está aqui por um propósito. Você está neste momento aqui por um propósito. O lugar onde você está pode determinar, pode ser determinante para o cumprimento do propósito seu. Aonde você está neste momento pode ser completamente determinante para você encontrar-se com um propósito que você vem buscando. Quem é você? Pode ser maior do que o lugar temporário onde você está também. Olhe para a vida de Daniel. Era um baita de um homem valoroso. Aonde ele estava? No meio de um palácio. Aí a gente pensa: num palácio, pastor, que top. Mas um palácio consagrado aos ídolos, aonde tinha de tudo aquilo que era idolatria, aonde tinha, enfim, eles eram afastados de Deus, não conheciam a Deus, nem o Império Babilônico, nem o Império Persa que veio depois. Mas ele estava ali por um propósito. E quando você está naquele local, num lugar que você às vezes não quer estar, é o local adequado aonde Deus coloca pessoas para olharem para você. Às vezes o nosso propósito é simplesmente ser testemunho no local onde nós estamos. Daniel, ele dá um bom testemunho, ele ora 3 vezes ao dia e as pessoas estão vendo ele. E então você já sabe da história. Ele é jogado na cova dos leões. E o que acontece na cova dos leões? Absolutamente nada com ele. Ele é retirado dali. E quando ele é retirado dali, o rei diz assim: olha, todos aqui adorem ao Deus de Daniel. Ou seja, ele estava num determinado local que ele não queria estar, mas aquele local estava o propósito que Deus queria, fazer com que todo aquele império reconhecesse que Deus é Deus.
Às vezes nós estamos num lugar simplesmente para ser testemunho do Senhor naquele lugar onde Deus nos plantou. Entender porque nós estamos no lugar é muito importante. Se Deus te colocou ali, ainda que não seja o local onde você queira estar, espere o tempo de Deus para sair dele. Espere que o Senhor te dê a direção para que você saia. E eu estou dizendo isso até mesmo em relação à igreja. E pode parecer um tiro no pé, não, o pastor da igreja fala isso. Mas se você está aqui hoje, tem um propósito de Deus para você estar. Mas se amanhã o Senhor te conduzir para um outro local, quem sou eu para impedir o que Deus quer fazer na sua vida? Obviamente que como pastor a gente sempre quer acolher as pessoas, quer estar com elas, nós criamos amizades. E é difícil quando alguém diz, olha, eu preciso ir, ou Deus me deu uma direção e agora eu quero servir a Deus lá na outra igreja, ou eu sinto que meu propósito é lá. E parece às vezes que para o ministério pastoral isso é muito difícil. Mas se Deus está dando direção para você, eu não posso te reter aqui. Sabe por que não? Porque aqui você vai começar a ser tribulação, e lá você vai ser bênção. Então vai ser bênção lá no corpo de Cristo. Seja bênção onde você estiver. Mas existe um tempo determinado para cada coisa. E quando nós passamos do tempo, fica ruim. É como um bolo que ficou tempo demais no forno e depois fica intragável. Daniel estava naquele lugar porque era o tempo determinado de Deus para ele. E Deus às vezes nos leva para lugares que a gente não quer ir. O caso de Daniel, o caso de José. O caso de José é interessantíssimo. Deus está conduzindo ele até o Egito. E no Egito Deus conduz ele para uma cadeia. E essa é uma das histórias que a gente mais pensa assim, mas meu Deus, o rapaz era tão bom, né? O Zezinho era tão bom, fazia tudo certo. E aí, tadinho dele, olha só que Deus permitiu. Primeiro ele é jogado na cova pelos irmãos, depois é vendido pelos irmãos, depois vai para a casa de Potifar, daí começa a dar as coisas erradas, ele vai parar na cadeia. E aí ele interpreta o sonho ainda fazendo bem, coisa linda. Estava interpretando o sonho dos outros, esqueceram ele na cadeia. E olha como é necessário, porque nós seres humanos, nós sempre pensamos no nosso tempo. E imagino que José tenha pensado a respeito disso assim, mas meu, me esqueceram aqui, mas que situação. E Deus que não fala comigo. Mas tudo estava alinhado a um tempo do Senhor. Se ele não está na cadeia, ele não é visto. Se ele não está ali na prisão, ele não interpretaria o sonho do copeiro, que depois vai falar dele para o rei. Olha como o tempo de Deus é todo alinhado. Isso acontece na nossa vida também. Mas José, depois, ele fazia tão bem o seu trabalho que ele se tornou carcereiro. Eu fico imaginando que depois de uns anos que ele interpretou o sonho do copeiro e disse para o copeiro, olha, lembra de mim quando você estiver lá no reino, fala bem de mim lá. E o copeiro esqueceu dele. Ele com a chave da cadeia na mão, poderia dizer assim, quer saber, eu vou embora daqui. Podia ter sumido na vida. Quantas vezes nós nos sumimos do local do propósito? A gente sai porque tem autonomia para sair. A gente sai da bênção. E o dia que o copeiro chegava lá e disse assim, ô José, cadê o José aqui? Mandaram chamar o José, o interpretador de sonho. Olha, para falar bem a verdade, ele sumiu nessa manhã, ninguém sabe onde é que ele está. Você já imaginou como seria a história? Se ele não tivesse permanecido? E eu estou falando isso porque há pessoas, talvez que estejam aqui hoje, que você está dizendo assim, não aguento mais não, eu vou embora. Não, para mim chega, eu não aguento mais. E está prestes ao rei chamar você para você ir para o lugar que Deus sonhou para o teu propósito. E nós estamos prestes muitas vezes a desistir, porque não aguentamos mais o processo. Mas Deus nos coloca em lugares, por isso que locais são tão importantes, por tempos determinados para Ele cumprir algumas coisas em nossa vida. Se Ruth nunca tivesse saído do país dela, Moabe, e não tivesse vindo com a sua sogra, ela nunca seria vista por Boaz, que a redimiu, e a sua história mudou por completo. O cego não via, mas ele clamava, e então ele é visto por Jesus, o cego Bartimeu. Ele usou daquilo que ele tinha, ele estava no local, ele não se afastou do local, e ele permaneceu no local, e ele fez aquilo que ele podia fazer. Tem
vezes que nós não estamos vendo, como o cego Bartimeu, nós não estamos vendo solução para a nossa vida, nós não estamos vendo saída para a situação que nós estamos. Você não está vendo, mas você pode clamar. Então comece a clamar ao Senhor, porque Jesus vai mandar chamar você, aleluia. Ele vai mandar chamar, vai te devolver a vista. Moisés foi colocado nas águas, no local certo, e ele foi visto pela filha de Faraó, quando ele era um bebezinho colocado no rio Nilo. O local certo, o momento certo, e então ele foi visto, e das águas ele foi tirado. Como você está sendo visto no lugar onde Deus te colocou? E eu digo isso porque um dia Deus colocou um homem chamado Sansão no local, para aquele homem ser visto por todo o povo, para ele ser um juiz. Deus colocou aquele homem para fazer a diferença, e para que os inimigos pudessem ver e saber que Deus estava de novo com o seu povo, através de Sansão. Mas a história de Sansão, diferente das outras histórias que eu falei até agora, foi uma história triste, porque ele deveria ser visto nos locais certos, mas ele foi visto pelos inimigos nos lugares errados. E por favor, preste atenção. Esse homem, se você olhar pela Bíblia, ele deve ter andado pelo menos uns 40 quilômetros para estar com uma prostituta. 57 mil passos é o cálculo mais ou menos de 40 quilômetros. Sabe o que é? Você andar tudo isso para pecar? Só para cometer um erro? Deus assenta você aqui para os inimigos te verem no local certo, mas os inimigos viram ele no lugar errado, e agora ele se torna um alvo. Quando você está no lugar errado, quando você frequenta o lugar errado, quando você se coloca no lugar errado, você se torna um alvo do teu inimigo. Você pode ser luz nos lugares de trevas, se Deus enviar você para lá. Mas se não, nós nos tornamos trevas nos lugares de trevas, e então nós nos tornamos alvos fáceis do inimigo. O resultado, ele perde a visão dele, e literalmente, ele é capturado, perde a sua super força, seus olhos são arrancados. E isso é o que acontece muitas vezes no nosso mundo espiritual, porque primeiro ele perdeu a visão espiritual, e depois ele perdeu a visão física. Geralmente algumas coisas começam a acontecer no mundo do espírito, e daqui a pouco elas aparecem no mundo físico. Começa com os nossos pecados escondidos, e começamos a ser afetados espiritualmente, e daqui a pouco eles aparecem visualmente. Nós olhamos no rosto das pessoas e entendemos que elas estão em pecado. Nós olhamos para a pessoa e sentimos que ela não está bem. As reações começam a aparecer, e aí nós percebemos, a visão foi embora. Isso acontece dentro do lar, isso acontece nos relacionamentos. Está tudo uma mil maravilha, e daqui a pouco começa a dar tudo errado. Pode procurar, que tem coisa errada. Tem coisa errada. Alguém está no lugar errado. Alguém está no lugar errado. Quando você está no local certo, prospera, porque se você estiver plantado junto ao ribeiro das águas, vai dar fruto na estação correta. Mas se você sai, os filisteus vêm e te arrancam os olhos. E o grande problema é que tem gente cega dentro da igreja, assim, eu não vejo dessa forma, pastor. Quando eu falo assim, eu já entendi tudo. A gente dá uma direção, assim, gente, agora nós vamos fazer assim, e vamos prosperar, porque Deus está conosco e a igreja está crescendo. Não vejo dessa forma. Tem que ver se você tem olhos, porque Deus traz uma direção clara muitas vezes para nós. A direção para Sansão era tão clara, e os seus pais insistiam com ele: não faz isso, Sansão, tal. Mas não. E às vezes nós, gente, é terrível dizer isso, mas olha só, às vezes o lugar da bênção é tão perto, mas tem gente que faz o processo todo de bem longe para poder pecar. É muito, é muito esforço para cometer erro, quando de verdade é tão mais fácil você permanecer no local da bênção, dentro do propósito que Deus te chamou. Todo lugar que não é útil para o teu propósito é um lugar que te afasta dele.
Todo local que não for útil para o teu propósito vai te afastar do teu propósito, vai te afastar dele. Qual é o lugar onde você está hoje? E aqui eu vou caminhando para o final. Jesus disse certa vez: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Por que essa palavra tem tanto significado? Porque mesmo que a gente possa estar plantado no lugar errado, o agricultor está aqui nessa manhã para nos arrancar da onde nós estamos plantados errados e nos colocar no lugar certo. Eu gosto muito de uma palavra que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, versículo 17. Ele diz: entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava ou zambujeiro, foi enxertado entre os outros, e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Sabe o que quer dizer esse texto aqui? Quer dizer que nós éramos uma oliveira brava, nós éramos um zambujeiro, ou seja, nós não produzíamos. Oliveira brava é a oliveira que não dá fruto. E a Bíblia diz: vocês eram isso, mas Ele arrancou você da onde você estava e Ele te colocou na boa oliveira, ou seja, Ele te enxertou. Quem aqui já trabalhou na roça sabe alguma coisa a respeito disso, de fazer os enxertos. E o que acontecia? Aquele zambujeiro bravo, aquela oliveira que não dava fruto, agora está recebendo da boa seiva da oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo. E essa boa seiva faz com que eu, que antes não dava fruto nenhum, agora comece a frutificar. O que isso significa, pastor? Que talvez você nasceu num ambiente errado, talvez você cresceu num ambiente errado, talvez a vida inteira fazendo coisa errada, mas quando você se entrega a Cristo, Ele te arranca da raiz errada, Ele te arranca do caule errado, e Ele te enxerta na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. E agora você começa a receber de coisas boas, e você que não dava fruto nenhum, começa a dar bons frutos na presença de Deus. Ele é o agricultor e pode fazer isso na sua vida. Aleluia! Todas as plantas podem ser recuperadas se colocadas num solo fértil. E espiritualmente é a mesma coisa. Às vezes uma planta está lá morrendo e você replanta ela, tira ela do solo errado e coloca no solo correto. E eu fecho essa mensagem te fazendo uma pergunta: aonde você está plantado hoje? O ambiente que você está fortalecendo a tua fé ou enfraquecendo ela? O local onde você está te fortalece ou te enfraquece? E quando eu falo local onde você está, eu não estou falando o local agora. Você está ouvindo uma palavra aqui. Eu estou falando o local da tua vida. Aonde você mais frequenta, as coisas que você mais fala, as coisas que você mais faz. As coisas do teu cotidiano mais te fortalece ou mais te enfraquece? Os amigos que você tem mais te impulsionam ou mais te fazem regredir? Como está a sua vida neste momento? A sua estação está alinhada ao lugar onde você permanece? Qual é a estação da tua vida? E você diz assim: meu Deus, eu estou aqui e parece que para mim é só inverno, e por irmão já é verão, já é primavera, e eu estou aqui só no inverno. Será que você está plantado no mesmo lugar? Ou você está com uma ilusão? Aonde você está hoje? Porque nós estamos falando de local agora. Nós hoje estamos falando sobre locais onde nós estamos. E quem sabe você vem à igreja, mas isso não tem mudado a tua vida. Talvez você hoje está na igreja, mas não é uma coisa que você costuma fazer. O local onde você está plantado te fez prosperar ou está te declinando? Não, pastor, mas é que no local onde eu estou foi onde eu consegui dar uma reviravolta financeira na minha vida. Top. E como é que está a tua vida? Tu e a tua mulher, tu e a tua esposa, teu marido. Como é que está você e seus filhos? Como é que está você e Deus? Como é que está você e Deus? O local onde você está, o teu propósito pode se desenvolver ou ele está parado? As pessoas te impulsionam o propósito ou elas te freiam o propósito? Ou quem sabe eu esteja falando para algumas pessoas hoje que você está no lugar que você está amargurado ali, mas você entende que Deus te colocou ali,
E a vontade de sair é muita, mas existe uma voz que clama dentro de vocês assim: espera mais um pouco, porque eu ainda não cumpri o propósito que eu tenho para cumprir na sua vida. Porque eu já ouvi essa voz também. Ainda não é o tempo. E a gente, não, mas eu... Imagina José com todo aquele talento, cuidando da cadeia, né? Gente, nem sempre o que nós estamos fazendo neste momento é uma punição de Deus. Ele cuida da casa de Potifar, ele cuida muito bem. Ele cuida de toda uma penitenciária do Egito, e ele faz muito bem. E depois ele vai cuidar de todo o Egito. O que você está fazendo hoje é um processo que Deus está levando você para colocar você no lugar onde Ele está preparando você para chegar. Vamos colocar de pé, por gentileza, comigo?